Com 3 pulseirinhas aqui no meu braço. Uma é do Go Out, da nossa conferência esse ano. Oh, tá ficando cada vez melhor, hein? Vamos tirar o púlpito. A outra pulseirinha é da Prophetic Conference, na Bethel, que eu estive lá semana passada. E a terceira, faz 1 ano que ela está no meu braço. É do Burning Hearts 2018. Quem está comigo nessa daqui? Tem bastante gente aí aliançado comigo, desde o Burning do ano passado. Eu estava ouvindo a palavra, está no SoundCloud. Depois, se você que está aliançado quiser ouvir novamente aquilo que Deus tratou, como Deus nos conduziu naquela oportunidade, eu falei sobre árvore ou bonsai. E desde aquele tempo, Deus já tinha colocado algo no nosso coração. O bonsai é aquela árvorezinha japonesa, que não tem como crescer. É bonitinha, e a gente fica podando. Ela tem um efeito ornamental, mas ela perde o seu propósito. A semente era de uma grande árvore, mas ela é podada, ela não tem espaço para crescimento. E aqueles que estavam aqui aquele dia, nós liberamos uma terra fértil, um grande espaço, para que você seja uma árvore que cresça, que possa ser uma árvore frondosa, uma árvore muito produtiva. Então, desde aquele tempo, nós já estamos liberando esta palavra de produtividade, produção sobre a vida da igreja. A gente fez um pacto, uma aliança, e eu levo a sério os termos da aliança que eu faço, de 10 anos. Eu não sei se eu vou usar essa pulseirinha 10 anos, mas o intuito é que a gente possa entender que há um processo de Deus. E o ano passado, você que veio e que ouviu e que recebeu tanta liberação de Deus, de 1 ano para cá, eu queria que você também pudesse refletir o quanto você cresceu. Quanto você cresceu em Deus, o quanto você cresceu no seu papel de família, o quanto você cresceu no ministério, o quanto você cresceu profissionalmente. De 1 ano para cá, depois desse pacto de aliança, o quanto suas raízes se aprofundaram, quantos frutos você gerou. A ideia é que daqui 10 anos, muitos de vocês possam ser aqueles que vão conduzir esses movimentos, que vão estar à frente desses movimentos, que vão tocar, que vão pregar, que vão proclamar, que vão fazer a diferença. Mas, para isso, a gente não pode ter esse como um momento estanque, um momento apenas tão bom que a gente viveu aqui durante esse período. Mas deve ser o início de um novo posicionamento na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e assim por diante. Amém? Eu estou aqui para isso. Na sexta-feira, nós iniciamos o Burning Hearts, o Estevão iniciou a palavra, e é como se ele decolasse o nosso voo, para o nosso voo. E, a partir de sexta-feira, nós nos mantivemos lá no alto. Nós recebemos aqui profundas revelações, ministrações poderosas, muito quebrantamento, fomos tocados, você teve experiências pessoais com Deus, você teve revelações e entendimento a respeito das coisas de Deus. Muitos já falaram aqui que foram curados ou foram usados na vida de outras pessoas. Muitas coisas aconteceram de lá para cá. Mantivemos aí num alto nível, num patamar muito alto esse voo. Mas estamos terminando o Burning Hearts. E cabe a mim, como talvez o comandante de tudo isso daqui, aterrissar esse avião, para que a gente possa cair na vida real, para que a gente possa tomar boas decisões a partir dessas experiências que a gente teve. Uma coisa que eu estava pensando é que a
a gente fala, Deus fez coisas tão grandes, Deus fez coisas tão especiais, Deus mexeu tanto comigo, houve uma euforia, houve um quebrantamento, eu me joguei no chão, eu senti, eu tive visões, aconteceu tantas coisas. Mas aí veio a pergunta, o que eu vou fazer com tudo isso? O que você vai fazer com tudo isso? E talvez eu que sou, né, mais velho, tenho uma responsabilidade de pai sobre a vida de vocês, de dar destino para a vida de vocês, enxergando as coisas ali ao redor. Eu estive aqui em todas as sessões, em todos os momentos de louvor, em todos os momentos de palavra, e eu creio, né, que eu posso pegar tudo isso junto com vocês e direcionar de uma forma prática. O que eu devo fazer com a minha vida a partir de agora? Como vai ser a minha história a partir de agora? E como um pai, o que eu posso fazer é dar direção, corrigir percurso. Mas tem filho que ouve, tem filho que não ouve. Tem filho que recebe, tem filho que não recebe. Vai depender muito de como você ouvir a voz do pai, de como você aceitar, como você receber, como você processar e como você colocar em prática esta palavra. Amém? Irmãos, que palavra é essa? Estava pensando, a semana passada, estava numa conferência profética, recebendo ali, e pensando, Senhor, o que eu vou trazer para a juventude do Burning, para esse momento tão especial da igreja? O que o Senhor quer falar, né, com os nossos jovens, com a nossa igreja, de uma forma geral? E de repente, ali, não lembro muito bem o momento, um momento meio que de intervalo, eu estava no templo ali, mas estava sendo nada ministrado, e eu pensando, Deus me fez lembrar de uma palavra que não foi usada ali naquele momento da conferência, mas uma palavra que foi muito usada na época das eleições nacionais aqui do ano passado, das eleições presidenciais. Quando se falava de economia, principalmente, quando se falava das questões financeiras, esta palavra ela era usada. E deu um start. Falei, o Senhor quer falar sobre isso, sobre essa palavra. Essa palavra é establishment. Coloca aí no telão. Establishment. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é mais ou menos isso, não é? Quem entende inglês aí? Establishment. Tá certo, Steve? Muito bom. Repita comigo, establishment. Essa palavra veio na minha cabeça. E é claro que eu logo associei as coisas que eu tinha lido, que eu tinha ouvido no tempo das eleições. E fiquei com aquela palavra na minha cabeça, falei, depois eu vou estudar sobre isso, depois eu vou entender melhor sobre isso. Esperando uma confirmação também do pai. Eu estava com um pastor, pastor Sandoval, teólogo, escritor de teologia sistemática, professor de faculdade teológica. A gente saiu da cidade que a gente estava, fomos para outra cidade e estava mais tranquilo aquela noite. A gente teve um tempo para conversar, ficar ali junto, orar junto, ler a Bíblia juntos, no nosso quarto. Ele era meu parceiro de quarto. E tinha uma Bíblia lá em inglês. Falei, vamos ler em inglês, então. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos aprender um pouco. Então, aí a gente sentou e disse para ele, olha, Deus me deu essa palavra, establishment, no sentido, né, eu até falei para ele, expliquei mais ou menos o que estava passando pela minha cabeça, e como ele é teólogo, né, falei, você lembra de alguma história, você lembra de alguém, você lembra de algum acontecimento, não é, que a gente pode pegar aqui e essa palavra? Aí ele se lembrou da história do rei Josafá. E eu quero
ler somente alguns versículos aqui de 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler do 3 ao 5. 2 Crônicas, capítulo 17, do 3 ao 5, que fala um pouquinho da história do rei Josafá. Diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. E não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Deixa esse versículo 5 aí um pouquinho. O rei Josafá, ele encontra uma situação no seu país que precisava de mudança. Ele encontra uma situação que ele tinha que ter uma iniciativa para transformar essa situação. Então, ele reina de acordo com os princípios do Senhor. Ele reina de acordo com os princípios dos seus antepassados. Ele foi um bom rei. E por ele ter sido esse bom rei e estabelecido essa ordem segundo os princípios de Deus, o Senhor firmou o reino de Josafá. Essa palavra, firmou, quando nós fomos ler a Bíblia, porque ele lembrou do texto de Josafá, mas a gente estava lendo a Bíblia em inglês, não é? E no verso 5, diz assim, agora vamos ver, hein? Bom, o Steve pregou em português, não é? Então eu vou arriscar aqui. The Lord established the kingdom under his control. Que significa? O Senhor estabeleceu ou firmou, né, o reino, né, de Josafá, o reinado de Josafá. E a gente achou essa palavra, established, que é uma derivação, é o verbo da palavra establishment. E aí nós falamos, é isso que o Senhor quer para você falar ali no Burning Hearts. E eu comecei a pensar sobre isso. O que significa establishment? A definição é a ordem, preste atenção, a ordem ideológica, econômica, política e legal que constrói uma sociedade ou um Estado. Então, o establishment é tudo aquilo que compõe uma sociedade nas questões de governo, nas questões de lei, nas questões políticas, econômicas e de pensamento. Tudo aquilo que compõe uma sociedade ou um Estado. Irmãos, eu comecei a olhar para o Brasil e olhar como está estabelecido até aqui a nossa sociedade. Como está a ideologia, a educação, a família. Como estão a questão de governo, de comunicação, de mídia, de arte, de economia. Tudo isso é o establishment. É aquilo que as ideias foram gerando, as iniciativas foram gerando, as leis foram surgindo, o comportamento foi se definindo e a gente chegou onde chegou. Como se dissesse, o nosso país é assim. É assim que funciona o Brasil. E olhando a história até aqui, é uma história que nos deixa um tanto quanto pessimista. Porque
o natural do establishment, a gente pensar, é o certo, é assim, esse é o correto, é assim que a sociedade funciona, é desse jeito. Eu preciso me acostumar a isso, ou eu preciso me adaptar a esses conceitos, é assim que é a vida. Ou, no máximo, eu que sou da igreja, preciso estar protegido entre quatro paredes para não ser contaminado com aquilo que vem de fora. O establishment atual mexe com a economia de uma forma tão terrível, aonde para lucrar vale tudo. Para ter dinheiro vale qualquer coisa. Isso não é só na política, mas em qualquer área da sociedade. Na área, por exemplo, na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não tem o interesse, não tem a intenção, por exemplo, de uma mudança de comportamento na sexualidade das pessoas. Quanto mais pessoas vivendo na promiscuidade sexual, quanto maior o número de pessoas dependendo dos coquetéis para se manter vivo por causa do vírus da AIDS, mais a indústria farmacêutica se enriquece. Isso é só um exemplo. A indústria cinematográfica, a indústria da mídia, a indústria pornográfica, é o capitalismo, a economia que estabeleceu. Vamos ganhar dinheiro. Se precisar escravizar, viciar, detonar, se precisar estragar a família, não tem problema. Para o lucro vale tudo. Sem falar na indústria da droga, na indústria do crime, que a gente tem visto tanto por aí. Está estabilizado, está estabelecido. Legislação. Isso atinge as leis. Se estabelece, então, um movimento, se estabelece uma voz, reivindicações, ideologias, pensamentos, e que colocam homens numa posição que vão determinar as leis que regem a nossa sociedade. Lei do divórcio, lei do casamento de pessoas do mesmo sexo, lei do aborto, e por aí vai. Vai se estabelecendo uma linha de pensamento que parece que é o correto. Enfim, se estabelece uma linha de pensamento na religião, na educação, nas mídias, nas artes, e se pensa, é assim, ou eu me adapto, ou eu me adequo, ou eu fico refugiado entre as quatro paredes da minha igreja. E aí a gente fica lutando para que esse establishment não entre na cabeça da geração, dos adolescentes, das crianças, dos jovens, e não suguem essas vidas. Mas me parece que essa não é a solução. Eu quero, para ficar mais claro e exemplificar, eu quero pegar o núcleo onde se sofre mais com aquilo que se está estabelecido na nossa sociedade, que é a família, a qual nós fazemos parte de alguma forma. Vou dar o exemplo da família. As famílias hoje, elas são o fruto das gerações passadas. E as gerações passadas, nos anos 60, nos anos 70, elas começaram a ser transformadas, estabelecidas de uma outra forma, com uma outra mentalidade. Então nós somos frutos aí de 50 anos dessas novidades que eu vou falar aqui. Uma delas é a revolução sexual ou a liberação sexual. É uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais. O fenômeno ocorreu em todo o mundo ocidental, dos anos 60 aos anos 70. Uma revolução sexual, uma liberação sobre as questões sexuais.
Comportamentos que antes eram inadequados, inaceitáveis, não eram aceitos, começam a ser discutidos nas faculdades, nas ruas, nos meios de comunicação, nas mídias, na literatura, e isso começa então a ganhar força. Dentro da questão, uma das coisas que impulsionou essa liberação foi a invenção, a elaboração da pílula anticoncepcional, que foi em 1965, começou a ser usado na Alemanha e depois se espalhou por todo o mundo. Ou seja, até um certo momento na história, os homens podiam buscar sexo, não deviam, mas podiam buscar sexo nos prostíbulos. Mas as mulheres, elas eram muito restritas por causa da gravidez. Com o pensamento da liberação sexual, da revolução sexual, e com a existência agora da pílula, que agora a mulher não engravida mais, agora a mulher começou a dar o seu grito de independência sexual. Isso começa a causar uma mudança na sociedade. Isso começa a mudar o comportamento, a estabelecer uma nova forma. Pensa aí, 1970, 1980, entre 70 e 80 aqui no Brasil, esse novo comportamento começando a acontecer. Antes, o problema da castidade feminina não era uma preocupação, mas agora, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, o sexo mesmo casado com outras pessoas, porque agora não tem mais o problema da gravidez, começou a ser praticado. Em 1977, no Brasil, foi promulgada a Emenda Constitucional 9, que criou a figura do divórcio no Brasil. Então, um pouquinho depois dessa época, porque começou a ter uma liberação sexual, uma pressão social, a lei do divórcio foi estabelecida. Agora, o contrato do casamento pode ser riscado, cancelado, e aí você pode estar livre para fazer um novo contrato de casamento. O casamento passou a ser um contrato. Agora, então, você tem um apelo para a liberação sexual, os métodos contra gravidez, e agora uma lei que, se o contrato não der certo, eu posso cancelar e partir para uma outra. Sobre esses princípios e essas leis, é que o novo paradigma, o novo establishment familiar começou a ser alicerçado aqui no nosso país. Fora os movimentos culturais, o Woodstock, hippies, essa efervescência do movimento estudantil, que gera aí eu estou dando um exemplo da família, mas tudo que a gente está vendo aqui hoje, no nosso país, economia, comunicação, mídia, artes, igreja, é tudo influência desse tempo. E o avanço do feminismo. O grito de liberdade, então, maior da mulher, que vai sair de casa agora e ir para o mercado de trabalho. Isso começou nos anos 70. A mulher tinha a pílula para tomar, ela tinha independência financeira indo para o mercado de trabalho, ela tinha a ideia da liberação da sexualidade. O que todo esse comportamento gerou? Como todo esse comportamento transformou as famílias para entregar a nossa geração aqui, todos nós? Eu peguei aqui alguns dados. Divórcio. Dados da internet. 1/3 dos casamentos terminam, em média, em 15 anos. Ou seja, de cada 3 casamentos, 1 acaba em 15 anos. Dizem que a metade, quase 50%, acaba em 18 a 20 anos. Acaba no divórcio, na separação, no abandono, que seja. Então, potencialmente, 1/3 das crianças
pré-adolescentes, adolescentes e jovens vão ter que enfrentar uma família divorciada. A cada 3, uma família vai ter jovens, adolescentes e crianças enfrentando essa realidade do divórcio. Com certeza, dentro desse auditório, alguns passaram a sua infância, adolescência ou juventude tendo que ver os seus pais se divorciando. Um outro dado do IBGE. Em 10 anos, o Brasil ganha mais de 1 milhão de famílias formadas por mães solteiras. Então, no range de 10 anos, e isso eu vi até o ano 2004, mais ou menos, a gente colocar aí mais os próximos 10 anos, a gente tem 2 milhões de crianças que foram criadas apenas pela mãe. Mães solteiras, que tiveram que ser, alguns falam, minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. E mãe foi feita para ser mãe, não foi feita para ser pai. Não é pai que foi feito para ser pai. Talvez nesse auditório nós temos pessoas assim, né, pelo percentual aqui, que são filhos de mães solteiras, e a mãe é que teve que fazer todo o esforço para você estar aqui hoje. Um outro dado, isso é fruto daquilo que eu falei. Isso foi estabelecido lá no passado, e a gente está colhendo esses frutos hoje. Famílias chefiadas por mulheres são 37,3% no total do país, aponta o IBGE. Ou seja, de cada 3 famílias, mais do que uma, não é, no percentual aqui, mas vamos dizer, uma dessas famílias, a mulher é a provedora. A mulher que garante o alimento da casa. A mulher que é a chefe da família. Tem a figura até do homem, mas quem manda é a mulher. Então, irmãos, imagine isso. Uma sociedade aonde talvez mais da metade das gerações, da juventude, da adolescência e até dos adultos, ou enfrentaram os pais se divorciando, ou às vezes nem conhece o pai, ou a mãe nunca se casou, a mãe teve que fazer tudo sozinha, ou a mãe é que provê os recursos para casa e não o pai. Que tipo de jovens nós vamos ter numa família assim? Eu diria que está muito difícil para um homem ser homem, naquilo que está estabelecido no nosso país. E está muito difícil da mulher ser mulher. Porque essas mulheres que são as provedoras do seu lar, têm que fazer de tudo e ainda resolver as coisas dentro de casa. E às vezes tendo um homem. Por isso, quando a gente clama, olha, o sentimento de orfandade, o sentimento de que falta pai, o sentimento que falta homem, é muito grande. Os homens se enfraqueceram. Os homens se esconderam. E esse passo adiante das mulheres, que parecia tão bom, eu, pelo menos, posso estar errado, a gente pode conversar depois, me parece estar gerando mais sofrimento do que resposta. Desgaste, neuroses, frustrações, as mulheres entristecidas por falta de um posicionamento de homens. Irmãos, na Bíblia, numa tribo indígena, o homem sempre é o provedor, sempre é o caçador, sempre é o protetor, sempre é aquele que banca a sua família, que gera proteção e cuidado para os seus filhos, para a sua esposa. E parece que está tão difícil isso estar acontecendo hoje. Homem tem que ser homem. Mulher tem que ser mulher.
Porque senão os filhos não vão saber as suas identidades. Quando eu era criança, meu pai tinha uma oficina de funilaria e pintura. Eu lembro, parece que eu sinto o cheiro dele chegando em casa. Ele cheirava carro, cheirava óleo, não sei, graxa. Ele chegava com as mãos toda escura, toda suja. Eu lembro dele pedindo sabão em pó naquela época, anos 70, para minha mãe, para poder tirar aquele negócio que estava impregnado na mão dele. Eu sabia que ele era o sustentador, ele era o homem, ele era o trabalhador. É ele que, se tivesse uma encrenca, ele queria resolver. A minha mãe cuidava de mim na minha casa, fazia minha comida, meu alimento, cuidava de mim. Hoje as mulheres são privadas disso, não pode mais cuidar dos seus próprios filhos, tem que colocar numa escola, mandar a avó cuidar, porque tem que trabalhar. Tem que ser o homem da casa. Meu pai, ele nos levava para acampar. Comprou uma barraca. Eu lembro até hoje, na praia. Imagina nos anos 70. A gente demorou, acho que um dia inteiro para montar aquela barraca. Não é como as barracas de hoje. Tinha todo um... Não dava nada certo, mas a gente montava a barraca. Depois a gente aprendeu. A gente ia pescar junto. Aprender a colocar ali a linha no anzol, a minhoca. Pegava o peixe, fritava o peixe no fogareiro. Coisa de homem. Aprender a ser homem. Homem tem que ser homem. Eu me lembro, e talvez isso seja hoje politicamente incorreto, mas meu pai gostava muito de passarinho. Tinha um viveiro cheio de passarinho, tinha passarinho de vários lugares do país. E a gente, aqui na nossa região, eu já morava em Jandira, na infância. Tinha pintacilgo, tinha coleirinha, muito tempo atrás, né? Não tinha esses bairros que tem hoje, era tudo mato. E a gente saía. Irmãos, eu acredito que eu aprendi a ter paciência porque eu cacei passarinho com meu pai. A gente saía, era escuro, ele fazia pão com mortadela, né? Sinto até o cheiro da mortadela. Pão com mortadela e guaraná. Punhamos as gaiolas, talvez alguns nunca viram isso, um passarinho ficava dentro de uma gaiola e assar o pão por todos os lados, que eram as armadilhas do passarinho. Chegava no lugar, ainda estava de noite, aí escolhíamos lá as árvores, colocávamos os passarinhos e ficávamos esperando amanhecer o dia. Não tinha celular, não tinha nada. Ficava lá. Para que em algum momento um pintacilgo se interessasse pelo canto do que está na gaiola, aparecesse por lá, sentasse ali, ficava ali, até ele descer no salpão e ficar preso. E eu vi isso acontecer algumas vezes. É uma sensação tremenda, porque você fica ali horas e horas, às vezes não pega nada, não é? Parado, observando, né? Esperando. É uma caça. É o jeito de caçar do brasileiro, de capturar um passarinho aí que está solto na natureza. Pode ser uma coisa que você não gosta e tal, mas eu tive um pai, convivi com meu pai, aprendi as coisas com ele, ele me levava para esses lugares. Eu sei qual é a figura de um pai, eu sei qual é a figura de uma mãe. E tudo isso que foi estabelecido lá no passado, tem privado uma geração de não estar convivendo com os seus pais, às vezes de não conhecer os seus pais, ou às vezes, por causa de tanto a mãe ter que trabalhar junto com o pai para manter um padrão social, tem que se virar sozinho. Tudo isso, na minha opinião, é reflexo do establishment do Brasil, aquilo que foi estabelecido pela ideologia, pelas leis, pela cultura, pela economia que foi gerado no nosso país. Mas por que eu falei tudo isso? Eu dei só esse exemplo. Porque esse exemplo é direto e eu acho que ele atinge muitos que estão aqui.
Porque eu creio que um novo establishment está acontecendo no nosso país. É um momento, não é política, é um momento de Deus para o Brasil. É um momento em que a nossa voz começa a ter um sentido diferente. É um momento em que o nosso pensamento começa a se encorpar, ficar mais definido. É um momento em que vocês vão poder ocupar um espaço que talvez a igreja até hoje não conseguiu ocupar. É o momento de vocês serem o Josafá. Colocar o pensamento do reino de Deus na vida de vocês, e o Senhor vai firmar a história de vocês. Veja, eu quero citar aqui algumas palavras de pessoas que estão enxergando o Brasil hoje. Profetas mundiais. E esse aqui foi direto para nós brasileiros, olhando assim para mim, que o Chris Valentin falou nessa conferência profética. Ele diz: o Brasil não será mais conhecido como um povo corrupto, mas como um povo de pureza. Ele falou, um povo de pureza. Mudança do paradigma, mudança daquilo que está estabelecido. Porque o pessoal ficou bravo aí com o que o ministro da Educação falou, mas, irmãos, o Brasil, o povo brasileiro, é conhecido como um povo alegre, abraçador, falador, risonho, mas é conhecido como um povo corrupto. Se vai num hotel, leva o que puder do hotel. Se vai ver um negócio, pega lá. É triste, mas é assim que o brasileiro é visto no mundo. Foi estabelecido e precisa ser quebrado em nome de Jesus. E ele disse isso, que nós vamos ser conhecidos por essa pureza moral. A Stacey Campbell é uma profeta muito conhecida aqui no Brasil. Ela estava também nessa conferência e ela falou isso num outro momento, dizendo: há um movimento de reforma chegando no Brasil. É isso que eles estão enxergando. O que é a reforma? É o que o Josafá fez. Um novo estabelecimento, um novo momento para o Brasil. Uma outra profeta mundial, Cindy Jacob: o Senhor diz que vocês estão em uma transição, onde o principado da corrupção está perdendo seu poder, ele está caindo. Transição. Olha, as palavras. O Brasil, né, vai ser um povo, vai ser conhecido de uma forma diferente. Uma reforma está acontecendo, está chegando, e uma transição está acontecendo. É um novo estabelecimento no nosso país. O mundo está declarando isso sobre o Brasil. Semana passada nós tivemos o Descende, foi falado muitas vezes aqui, não é? E o que os líderes brasileiros declararam lá? É importante a gente entender isso, você vai saber por quê. Um dos líderes foi o Teófilo Hayashi, que é o líder dos meninos que vieram aqui, do Felipe e do Igor. Ele disse: chegou a nossa hora, Brasil. É a nossa hora, Brasil. Você é escolhida nação brasileira. Os nossos líderes lá representando disseram isso. É a nossa hora, é a hora da nossa mudança. O pastor Abe Uber também pôde falar lá, que é o líder do MDA, ao qual a nossa igreja se organiza. Ele declarou, Romanos 16, 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. No Brasil. Para o Brasil. E nós estamos declarando go out aqui há 4 dias. Então, talvez em algum tempo, a igreja, ela entendia que ela precisava ficar aqui, protegida, entre as 4 paredes,
porque aquilo que estava estabelecido era muito forte, era muito complicado de lutar contra aquilo. E como que eu posso salvar as poucas vidas que estão aqui? É protegendo, é colocando regras, é colocando aqui um campo de força, uma bolha de proteção, para não perder os meus jovens, para não perder os meus adolescentes. E eu creio, irmãos, que isso foi importante no momento da história, porque eu vivi isso, e muitos viveram isso, aonde, de uma certa forma, o estabelecimento do reino de Deus aqui nos protegia, pelo menos para aqueles que entendiam. Mas agora, Deus está nos colocando num outro patamar, porque talvez muitos aqui entendem, a lei, como que está estabelecido? Não, a mídia é desse jeito, a lei é desse jeito, o governo funciona assim, a sociedade é assim, aquilo que é o padrão, aquilo que é o correto, aquilo que está certo. E alguns até pensam, vamos colocar um pouco daquilo aqui dentro, para ficar legal? Tem gente que pensa assim. Não, o go out é arrebentar essas quatro paredes e dizer, nós temos a resposta para o que está estabelecido. Nós temos a resposta daquilo que vem do Senhor. Nós temos a revelação daquilo que é correto. Um novo estabelecimento está acontecendo, irmãos. Nós temos a resposta. Às vezes, no campo da razão, a gente pode dizer, não sabemos a resposta. Mas no campo da revelação, nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós temos a resposta para entrar em qualquer esfera da sociedade. Nós precisamos declarar go out, um novo estabelecimento, new establishment. Diga, new establishment. Essa mesma Stacy Campbell, ela falou uma coisa lá na conferência. Ela disse assim, essa geração mudará a sociedade, e a sociedade não mudará essa geração. Nós somos os influenciadores. Nós temos a revelação. Irmãos, entende isso? Por que o seu coração se incendiou? Por que você está cheio do Espírito Santo? Por que você está dizendo, deixa queimar, deixa transbordar? Porque nós somos uma geração de influência. A nossa vida influencia. O nosso posicionamento influencia. E isso não é apenas porque você um dia vai ser um pastor, ou um dia você vai ser um missionário. Isso é uma decisão para a tua vida. Porque se você que está aqui solteiro, decidir viver uma vida pelo atual establishment, a sua família vai ser um lixo. Vai ser quebrada. Não adianta você estar dentro ou fora da igreja, não vai funcionar. Não adianta você ficar queimando aqui, se você não tomar uma posição para a família que você vai gerar no futuro. Não adianta. É só um momento bom. Esse momento bom precisa mudar a sua história. E um novo establishment você tem que inaugurar. Eu vou formar minha família de acordo com os princípios de Deus. E o Senhor vai estabelecer essa família, e o Senhor vai honrar essa família, e o Senhor vai fazer essa família funcionar e dar certo. O posicionamento começa na sua vida, na sua família, na sua igreja, e é isso que nós estamos estabelecendo aqui. Mas isso, irmãos, isso transborda. Esse novo establishment tem que chegar na nossa escola. Na escola que você estuda, a mentalidade do reino tem que chegar. Na faculdade que você estuda, na escola que seus filhos estudam, você tem que interferir com a mentalidade do reino, participar das reuniões de pais e mestres, das ações da escola, se interessar, saber o que está acontecendo, porque você precisa influenciar o que está estabelecido aí. A gente está com voz agora. A nossa voz estava amordaçada, mas Deus nos colocou agora numa posição de uma nova voz para proclamar o reino. E por aí vai. No governo,
Irmãos, se Deus deu uma capacidade, uma inteligência para você ser uma mulher de lei, um homem de lei, alguém que entenda, que estude, que aprofunde, que se preocupe com as políticas públicas, o social, se envolva com isso e leve o reino de Deus para esse meio, para que as leis sejam estabelecidas conforme os princípios de Deus. O que eu vou fazer com essa chama? Eu vou ficar queimando aqui só? Não! Você tem inteligência, você tem como mudar leis municipais, estaduais, federais. Nas comunicações. Vocês já ouviram falar de um rapaz do Rádio Jovem Pan chamado Caio Coppola? Alguém já ouviu falar? Vocês precisam ver mais rádio, viu? Tem no YouTube também. Esse rapaz, um garoto, ele foi convidado, você pode ver tudo isso no YouTube, ele foi convidado para participar do Morning Show, que é ali em parte da manhã, na Jovem Pan. Ele causou, com os comentários dele, um interesse tão grande, que a rádio contratou ele. Foi contratado, hoje ele é contratado, ele é comentarista, ele participa de outros programas. E ele tem um vídeo no YouTube, ele foi conhecido por causa de outros vídeos, mas ele tem um vídeo no YouTube chamado Ex-Ateu, em que ele conta a experiência transcendente, que ele, pela razão, pela lógica, por muito estudar, ele é um cara, tem uma cabeça muito rápida, ele era ateu, mas um dia, ele entrou numa igreja católica, que é a religião do pai dele. Um dia ele entrou numa igreja, e aquilo que parecia que pela lógica era impossível, foi revelado a ele. E ele passou a acreditar em Deus. Uma transformação. E hoje ele é uma voz. Esse vídeo fez com que muitos jovens se convertessem a Jesus. E nem cristão evangélico ele é. É um vídeo muito ouvido, com muito argumento, muita inteligência. As mídias estão precisando de gente assim. Inteligente, sabe comunicar rápido, de mente rápida. As artes. Quem disse que o que está estabelecido aí é o correto? Ou Hollywood, ou a Globo, eles estão preocupados com a família? Não. Vai estudar, dá uma olhadinha na vida dos autores, dos escritores, dos produtores, como está. Vários casamentos, homossexualidade, promiscuidade. Eles vão estabelecendo isso nas histórias, nos romances, nas novelas, nos filmes e por aí vai. O diálogo estabelecido é esse. Nós podemos fazer diferença nas artes, como a gente está fazendo aqui, mas isso não é nas quatro paredes. Tem muito mais do que isso. E na economia, irmãos. Tem histórias hoje de grandes empresários que estão se convertendo ao Evangelho, estão repensando a sua vida, em que o lucro não é tudo. A escravidão, o massacre, tem mudado e tem que mudar. Senão o Brasil nunca vai conseguir ser transformado. Eu quero terminar com Mateus 16, 18 e 19, por favor. Mateus 16, 18 e 19. É o estabelecimento da igreja. É o establishment da igreja. Jesus dizendo, e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Deixa esse versículo aí um pouco. Se alguém puder me ajudar aqui com um teclado, com alguma coisa. A gente ouve falar sobre esse texto. A porta do Hades não prevalecerá contra a igreja, não vencerá
contra a igreja. E a gente vê muito as pessoas, não, nós vamos arrebentar essa porta, nós vamos derrubar essa porta, nós vamos arrombar essa porta, nós vamos saquear o inferno. E porque a gente tem vontade, a gente tem essa explosão para fazer isso. Agora, arrombar a porta, detonar a porta, uma porta como aquela, se ela estiver trancada, é perigoso você quebrar um braço, quebrar uma perna, ter uma luxação, se machucar. Ou é perigoso você se frustrar, porque você não vai conseguir arrombar. Às vezes, a gente está querendo fazer as coisas arrombando, na força. E a gente não entende o seguinte, é uma porta que tem uma chave. É mais fácil abrir com a chave. Para que eu vou arrombar se essa porta tem uma chave, chave do reino? Com a chave é mais fácil. Vou lá, destravo e tomo posse. Tem uma chave. Inteligência, sabedoria, conhecimento. Tem uma chave aí. E o versículo continua. Que chave é essa? O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aqui é um poder profético. A chave é esse poder profético. A palavra liberada, a palavra profética liberada, ela prepara o ambiente para o futuro. Essa é a chave. Os profetas mundiais estão dizendo, é um novo tempo para o Brasil. Os profetas brasileiros estão dizendo, essa é a hora do Brasil. Nós estamos dizendo, estamos liberando essa juventude para o go out, para ir para fora, para fazer a diferença. Essa é a nossa declaração. Se nós ligarmos na terra, vai destravar.